Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhe trazendo obras novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram e o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhe fora dito. Amém. Meus amados irmãos, nessa noite, nós estamos dando sequência aos acontecimentos do nascimento do nosso Senhor. E esse aqui é um dos assuntos um pouco controverso de entendimento, porque há uma confusão entre pastores e magos. Há uma confusão são 3 reis magos que foram levar presentes para Jesus. Não é assim que nós aprendemos? Mas não é isso que o texto bíblico vai nos dizer. O primeiro ponto que eu quero trazer à luz para os amados irmãos nessa noite, que há uma distinção entre magos e pastores. São 2 grupos distintos que agiram em tempos diferentes no nascimento do Senhor. Aqui em Lucas, no capítulo 2, nós vamos ver a palavra pastores. Foram homens que estavam no campo, mulheres também poderiam estar no meio, nós não sabemos, mas o texto vai nos dizer que pastores estavam no campo e de repente, no momento do nascimento de Jesus, apareceu o anjo que anunciou sobre o nascimento do Senhor. Estes homens estavam ali, certamente deitados perto das suas ovelhas, porque estava à noite, estavam pastoreando, deitado ao relento, observando se nada acontecia com as suas ovelhas, e de repente surgiu no céu um clarão, e eles viram aquela imagem, uma imagem de um anjo, e o anjo o anuncia, dizendo o que aconteceu, que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ali, ao receber o anúncio de que nasceu o Salvador, Cristo veio ao mundo, o Messias veio ao mundo. Eles receberam este anúncio e eles vão diretamente e encontram Maria, José, ainda na estribaria, e encontra Jesus, ainda deitado na manjedoura. Totalmente diferente
da história que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 2, que vai falar sobre as visitas dos magos. Magos, aqui nós podemos entender como pessoas estudiosas, os astrônomos daquela época, que estudaram tempos, estações, os escritos sobre o nascimento do rei dos judeus. É fatos distintos, momentos separados. Então não confundamos magos de pastores. E o que de lição desse fato aqui serve para nós para entender sobre o nascimento do nosso Senhor? Rapidamente, irmãos, quando nós lemos aqui, nós vamos ver que o anjo anunciou a chegada do nosso Senhor. Por que anunciou? Porque houve a necessidade de anunciar a vinda do Salvador. Porque a vinda do nosso Senhor, ela é notória e ela é pública para todos conhecer que nós necessitamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E com isso, irmãos, nós vemos aqui de cara a simplicidade de Deus em anunciar a pastores, a pessoas simples. O Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, ele não é um destaque apenas para a elite. A salvação não é escolhida a dedos apenas para determinado grupo de pessoas. Ela é universal. É para todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E aqueles homens foram abençoados porque eles viram a glória de Deus. Eles viram a manifestação da glória de Deus naquele momento. Meus irmãos, eu sempre quando leio um texto assim, onde há destaque da glória de Deus, bem claro diante dos olhos, eu tento me imaginar como eu me comportaria naquela situação. Imagine você andando ou deitado, pastoreando ovelhas, no lugar daqueles pastores. Deitado ao relento, uma fogueira para se aquecer, e de repente no meio da noite um clarão no céu ilumina. Pera lá, não estava de noite? Da onde está vindo essa luz? E aí imagine você nessa condição de, no relento, ver a imagem de uma luz que resplandece. E se não fosse o bastante, apenas o clarão da luz, ainda há um homem falando, um anjo falando e anunciando coisas. Por isso que o versículo 10 vai nos dizer que o anjo diz: não tenha medo, porque aqueles homens foram aterrorizados nos seus corações. Eles ficaram com medo daquela luz, daquele clarão, daquele anjo, aquele formato humano ali naquele meio. E aí o anjo vai dizer: olha, eu estou lhe trazendo boas novas e de grande alegria, que são para todos os povos. É para todo mundo. Não foi apenas para o judeu. Nós sempre temos que ter essa perspectiva, irmãos, de olhar que o plano de salvação de Deus sempre foi, sempre vai ser e sempre será de uma salvação universal. É para todo o povo. Todo mundo que se achegar a ele será salvo. Não é para apenas uma etnia, para um determinado povo, uma determinada nação. É para todos. E a resposta veio bem clara para eles. Olha, nasceu o Salvador. Nasceu o Cristo. Nasceu o Messias. A título de informação, irmãos, a palavra Cristo e Messias significa ungido. Não é sobrenome, é um título. Jesus Cristo, o Cristo é um título. Significa Jesus o ungido. Nós falamos Cristo porque é a palavra em grego e Messias é em hebraico.
Todas duas simbolizam a mesma coisa, significa ungido. Nasceu um ungido, nasceu o rei, porque ele vem da linhagem de Davi. E esse rei, ele vem para governar, para trazer a salvação de um reino totalmente diferente do que os homens imaginavam que teriam. E se não fosse o bastante, meus amados irmãos, a respeito do anjo anunciar, o texto ainda vai nos dizer, no versículo 13, que de repente uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concedeu o seu favor. Meus amados irmãos, a segunda lição que nós podemos tirar aqui, com base nesse texto, a primeira dela é a simplicidade. A segunda dela é sobre a graça que nós recebemos do nosso Deus. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é de vocês, não é de mim, não é pela nossa bondade. É um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, a salvação. Nós somos salvos porque Ele quis nos salvar. Quantas vezes eu e você quebramos qualquer coisa nossa quando nós ficamos com raiva? Às vezes nós estamos ali fazendo alguma coisa, construindo, seja lá o que for. Quando não dá certo, você pega aquele projeto e joga fora. Você não está nem aí. Começa do zero. Não, vou fazer de novo. Não é assim? Nosso Deus não nos jogou fora. Ele criou meios, mecanismos de nos resgatar, amados irmãos. Ele teve alguns momentos de juízo, de extermínio, quando o homem não quis saber de um vínculo com ele, mas procurou. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. E quando disse não, então agora meu juízo vem. Lembra de Abraão conversando com Deus, testando a paciência de Deus, podemos assim dizer, a sua retórica, dizendo: Senhor, e se lá tiver 50? Por amor a esses 50, o Senhor ainda destruiria? Aí Deus: não, se ele tiver 50, não vou destruir. E aí ele foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando. 30, 20, 10, 5. Não teve ninguém que adorasse o Senhor. Não teve ninguém que voltasse. Ló estava lá e Ló foi tirado. Apenas Ló e sua família foi resgatado. E a família dele ali não levou nem os genros que ia casar com suas filhas, porque nem eles acreditaram na palavra de Ló. Só foi Ló com as suas filhas, suas 2 filhas e sua mulher. E sua mulher ainda ficou no meio do caminho, porque quis as coisas para trás. Então perceba o anúncio da salvação, irmãos. O anúncio que os pastores recebem é algo tão glorioso. De receber algo diretamente de Deus é o que eu e você recebemos quando nós lemos a Escritura, quando vocês escutam o pastor pregando, quando você escuta uma canção que fala sobre o plano de salvação. É o anúncio vivo de Deus que permanece ecoando ao longo dos séculos, do qual nós necessitamos da salvação do nosso Senhor, e que Ele veio com esse objetivo para nos salvar. Ele, meus irmãos, teve essa missão de nascer, de esvaziar de toda a sua glória, de esvaziar de todo o seu ser, com um propósito de mostrar para nós que é possível a gente viver uma vida de abnegação, viver uma vida de aceitação, uma vida de obediência. Ele fez isso, ele deixou o exemplo para que nós sejamos também um pequeno cristão, pequeno seguidor do nosso Senhor. Por meio dele houve a reconciliação. Se Cristo não tivesse nascido, nós ainda estaríamos esperando a vinda do Messias, do ungido de Deus, para nos reconciliar com Deus. Sabe quando nós estamos brigados com o nosso irmão,
o seu irmão de sangue, o seu irmão de igreja, com a esposa, com o esposo. E ali passa 1, 2 dias assim, sem falar muita coisa. Alguém tem que estender a mão para que a reconciliação seja feita. Porque se um ficar por um lado e o outro ficar do outro, não vai haver a reconciliação. Aí Cristo, ele é esse elo entre nós e Deus. Ele se colocou, irmãos, no meio da situação para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E essa reconciliação foi por meio do seu sangue. Foi o alto preço que ele teve que pagar lá na cruz para resgatar eu e você, para que nós fôssemos ligados a ele. Foi esse o preço que nós temos. E assim como os pastores, irmãos, quero finalizar aqui. Assim como pastores, ao ouvir e verem, porque eles foram, a ordem deles foi: vão a Belém, porque agora nasceu. E eles foram, chegaram lá, viram. E o texto vai nos dizer que depois que eles viram essas coisas, eles passaram a anunciar. E toda aquela população, todo aquele povo que ouviram o que os pastores disseram, foi impactado pelo anúncio das boas novas. Meus amados irmãos e amigos, essa função hoje é dada a nós, de anunciar sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A função de anunciar que nós temos um Salvador, um Redentor, que tomou o nosso lugar, compete a nós. Nós temos agora essa missão, irmãos, de anunciar com louvor no nosso coração, assim como os pastores tiveram lá do campo, onde eles presenciaram e viram: olha, esse é o nosso Salvador. A palavra do Senhor está se cumprindo para os pastores, se cumpriu para nós, e volto a dizer, vai continuar se cumprindo para futuras gerações. E nós precisamos anunciar este Cristo, irmãos. Esse Cristo que não está morto, esse Cristo que não permaneceu pregado na cruz, que não permaneceu dentro de uma tumba. A tumba está vazia, porque ele ressuscitou. Ele fez essa ligação entre nós e Deus. Ele é esta ponte. E a missão é dada para nós, de continuar anunciando Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração